Impressiona de verdade a degradação do Sérgio Moro. Eu achei que ele tivesse atingido o fundo do poço, mas ele consegue me surpreender indo além. Porque o Moro, politicamente, ele é um nada, ele é um político de ideias vazias. Então eu vejo que ele pode ter chegado ao fim político dele, mesmo tendo acabado de começar. Porque hoje o Moro, ele vive das espetacularizações bolsonaristas para conseguir chamar a atenção do Lula. Porque sem o Lula, o Moro não é nada. Então se o Lula ficar em silêncio sobre o Moro acabou. Porque o que ele tá defendendo agora? Ele participou de uma entrevista Veja que ele tá defendendo o bolsonarista depredador. Fora que ele começou a defender o Eduardo Girão. E as ideias dele de segurança pública são completamente conflitantes com as pautas que ele defende no Senado. Porque ele é um promovedor do PCC. Mas eu quero que você coloque nos comentários, você acha que o Moro, ele pode se degradar ainda mais? O que você acha do Moro enquanto político? É o fim dele se o Lula ficar em silêncio? Deixe seu like se você quer o fim do Moro e se inscreva no canal. O Moro, pessoal, como nós já estamos falando há muito tempo, ele não tem absolutamente nada. Ele é um político vazio, de ideias vazias e de propostas simplesmente tolas. Os discursos dele sobre combate à corrupção e segurança pública são discursos vazios, sem qualquer tipo de substância, e quando você pega as práticas do Sérgio Moro no Congresso e as pautas que ele defende, são pautas conflitantes àquilo que ele fala, que ele defende como segurança pública, porque o Moro, ele é um grande promovedor do PCC, como nós vamos falar daqui a pouquinho no vídeo. E ele é tão assim, lorpa, que ele foi escanteado pelo próprio partido. Porque o Moro, o que ele precisa? Ele precisa dar espetáculo, ele precisa dar show, ele precisa do Lula para poder aparecer e ser alguém. O Moro não é ninguém sem o Lula. Não é. O Moro cresceu com a Operação Lava Jato, fazendo um julgamento injusto, que ele insiste em falar que é um julgamento justo. Claro, ele não pode falar que ele é um corrupto, como ele é. Mas todos os juristas sérios, o próprio STF, a comunidade internacional, apontou que o Sérgio Moro fez um julgamento injusto e perseguiu o Lula. E agora ele quer participar da CPMI, mas não vai, porque o partido o escanteou. Quem vai participar do União Brasil no Senado é o Davi Alcolumbre e a Soraya Tronic, que está internada, mas eu espero que ela possa sair o mais rápido possível. Só que o Moro, ele é tão degradante que ele começou a defender o Eduardo Girão. Vocês viram o que aconteceu com o Eduardo Girão e o Silvio de Almeida. Tava acontecendo uma sessão no Senado, o Eduardo Girão se levantou do lugar onde ele estava e quis entregar uma réplica de um embrião para o Silvio de Almeida. Uma coisa assim, patética, um espetáculo grotesco. E o Silvio de Almeida foi muito polido. Ele falou, cara, eu não quero receber isso não. Não, você não vai me constranger, porque isso é um constrangimento só, você tá brincando com coisa séria, eu não vou aceitar. O Eduardo Girão, com aquela cara de Sérgio Moro, dele de marreco de Maringá, voltou para o lugar constrangido enquanto as pessoas aplaudiam o Silvio de Almeida. E depois o Girão teve que pedir desculpas. Você viu toda essa história, link aqui no card. No mesmo dia também o Silvio de Almeida escrachou a Damares Alves. E aí o Moro vem em uma rede social defender o Girão, prestar solidariedade, falar que o Girão é alguém gentil. O que passa na cabeça do Sérgio Moro? Ah não, porque eu também recebi o presente do Girão. Olha, Moro, se você não tem dignidade para receber aquela afronta do Eduardo Girão, então você é pior do que ele. E mostra o quanto que você é alguém degradante, que só busca o espetáculo. Porque o Moro, ele quer a todo momento chamar a atenção do Lula. O melhor que aconteceu pro Moro até agora, nesse início dele de mandato como senador, foi o Lula falar aquelas coisas dele. Se o Lula não tivesse falado nada, a gente nem lembraria que o Sérgio Moro é um senador da República, porque ele não faz nada. Todos os projetos dele são projetos inúteis, como o próprio mandato do Moro é um mandato inútil. Então o que ele quer? Ele quer chamar a atenção do Lula para que o Lula possa responder, porque aí o Moro, ele tem toda uma entourage da mídia, antagonista, CNN e um monte de lavajatista que ainda tá engasgado com aquela história do Glenn Greenwald, porque eles deram palanque pro Sérgio Moro. E aí o Sérgio Moro se mostrou um corrupto, mais corrupto que o pessoal da Lava Jato, da Odebrecht. Por quê? Porque ele corrompeu o processo legal. O que ele fez com o judiciário foi uma grande corrupção. Então eles querem mostrar o Moro como alguém... Ah não, olha só como que o Moro ainda é aquela persona. Não é. Não é. Então ele fica chamando a atenção do Lula para ser notado. E aí, o que ele tenta fazer? Ele participou da entrevista da Veja, primeiro que ele só fica falando com a mãozinha assim, não sei o que ele tem na mão, ele não consegue falar outra coisa, ele fica assim, né, a mão dele tá virando um pé de pato. Ele só fica assim, e na entrevista toda, Veja, 58 minutos de um monte de asneira, com provocações e coisas que ele nem sabe, quer criticar o arcabouço fiscal, mas ele não sabe absolutamente nada de economia. Nada, nada. E o que ele defende? Ele defende segurança pública? Ah, só que as políticas que o próprio Moro defende atentam contra a segurança pública, porque ele é o promovedor do PCC.
O Moro é um promovedor do PCC, porque a segurança que nós temos na nossa sociedade, ela não é feita com o enrijecimento das leis, como o Sérgio Moro quer fazer, com prisão em segunda instância, é claro que não. Nós temos que dar condições à sociedade como um todo para que as pessoas possam ficar incluídas no capitalismo, já que não tem como nós enfrentarmos e mudarmos o sistema que nós estamos, que é o sistema do capitalismo, nós temos que fazer com que todas as pessoas possam participar do capitalismo. Mas as ideias liberais do Sérgio Moro, que nem sabe o que ele defende, na verdade segregam as pessoas, jogando-as assim para o crime organizado, no caso do PCC. Eu já expliquei essa história, como que as políticas liberais do Sérgio Moro promovem o PCC que ele tanto quer combater. Quer combater nada. Se ele quisesse combater, ele adotaria medidas econômicas que não promovessem como eu posso dizer, a segregação da sociedade, principalmente da sociedade das camadas menos favorecidas economicamente, jogando-as ao PCC. Link aqui no card. Tanto é que nessa entrevista patética que ele concedeu à revista Veja, ele defende o Roberto Campos Neto. Isso é um contrassenso imenso. Como alguém que quer combater crime organizado e promover segurança pública apoia o Roberto Campos Neto? Porque o Moro, ele quer falar que ele não é ideológico, mas ele é ideológico. E porque o Campos Neto promove também o primeiro comando da capital e mais ainda a segregação do capitalismo. Porque nós vimos que os indicadores econômicos em fevereiro melhoraram. Há uma queda na inflação, há uma projeção de crescimento do PIB, só que a única coisa que piorou foi o desemprego. E por que o desemprego aumentou? Porque com 13,75 de Selic, os empresários não vão investir. Eu sempre dou aqui pra você o meu exemplo. Qual foi o meu exemplo? Eu tinha um dinheiro, ainda tenho na verdade, um dinheiro que eu poderia abrir uma franquia de chocolate. Essa franquia de chocolate abriria 2 postos de trabalho. Só que o rendimento financeiro que eu teria com essa franquia de chocolate é o mesmo que eu teria deixando meu dinheiro paradinho em uma aplicação do Nubank. E eu deixei. Por que eu vou tirar o meu dinheiro e colocar um negócio de risco? Não vou. Com a taxa Selic alta, sim, compensa mais deixar meu dinheiro parado. 2 pessoas não tiveram emprego. Por quê? Porque a Selic, ela é um impeditivo, ela é um desestímulo ao investimento, ela é um desestímulo aos empresários. E aí o Moro defende isso? Claro que defende, porque ele não quer a geração de emprego. O Moro, na verdade, ele não sabe o que ele quer fama, holofote e dinheiro, como disse muito bem o Gilmar Mendes. Nas palavras do Gilmar Mendes, o Moro quer dinheiro. E ele tá sendo tão degradante que no discurso dele, na entrevista, ele começa a defender bolsonarista invasor de Palácio do Planalto. O que também é contraditório à postura dele como defensor de segurança pública. Como que ele pode defender uma depredação do patrimônio público se ele defende a segurança pública? E ele veio com um papinho mole. Não, mas nós temos que entender que tinha ali pessoas, aqueles que colocaram o relógio do Dom Pedro, Dom João VI no lugar, eles na verdade não estavam ali para vandalizar. Primeiro que eles são invasores, não tinha que ter invadido o Palácio do Planalto. Aí eles foram presos, se estão presos tem que manter preso. Porque o fato da pessoa tirar do chão o relógio e colocar no local novamente não atenua a culpa. Será que ele tem que fazer um PowerPoint? Chama o Dallagnol andando de skate pra fazer um PowerPoint pra ensinar o Moro. Ele tá defendendo o bolsonarista invasor, depredador do patrimônio público. Mostre que o Moro não tem apreço algum por aquilo que é público. E aí nós já vimos isso na atuação dele na Lava Jato. E toda a defesa dele a respeito dos bolsonaristas depredadores é baseada em especulação, e ele mesmo admite isso. Como que o cara é tão lorpa que ele não percebe isso, ele não consegue perceber que o discurso dele é contraditório com aquilo que ele defende, como segurança pública e combate à corrupção. Olha, o Moro, ele deve estar mal da cabeça devido à pressão que ele está sofrendo, porque como você sabe, link aqui no card, o Moro, ele tá assustado com a pressão que ele sofre no TSE e no STF e na PGR, porque tem o Tacla Duran, tem o caso do Gilmar Mendes, e se ele for condenado pela fala do Gilmar Mendes, ele perde o mandato. Preso ele não vai ser, mas ele perde o mandato. Então o que ele está tentando fazer? Ele está tentando quebrar o isolamento para poder ter o isolamento político, para poder ter algum tipo de amparo, seja de qualquer um no Senado. Então por isso que ele quer se juntar ao Eduardo Girão e se juntar ao bolsonarismo, porque ele acredita que dessa forma ele possa ter um respaldo político para não ser punido pelo STF, para manter o mandato. Que vergonha que é o Sérgio Moro. Eu falei no início do vídeo que eu tô impressionado como que ele se degradou, que eu achei que ele tivesse chegado ao fundo do poço, mas ele vai continuar cavando. O Moro, ele não vai cansar até ele não se destruir mais ainda. Se bem que eu não sei como que ele pode se destruir do que ele já está destruído e degradado. É deprimente, Sérgio Moro.